Bom, vamos começar as apresentações do trabalho da disciplina Mate 120, Álgebra 1 para a licenciatura, e o grupo que vai apresentar agora é o grupo 8, composto por Caio Augusto e Maria Laura. Eles vão falar sobre o maior número primo conhecido. Tá? Uma ótima apresentação para vocês, podem começar. Tá? Ok. Boa tarde a todos. Como ele falou, nosso grupo é o grupo 8, é formado por mim e pela Laura. E a gente vai ser responsável por apresentar o tema. A gente vai apresentar sobre a vocês o maior número primo conhecido, não só sobre o tema, mas como a gente gostaria de apresentar a alunos do Ensino Fundamental 2. Falando sobre, primeiramente, o tema, né? O maior número primo conhecido, ele é chamado de M82.589.933. O M é porque esse é um primo de Mersenne, que tem esse nome porque eles podem ser escritos como 2 elevado a n menos 1. Ele tem 24.862.048 dígitos. E foi descoberto por Patrick LaRoche, que é um profissional de TI na Flórida, que estava rodando o software do GIMPs, que significa a grande busca da internet pelo primo de Mersenne. Tá. Por que estudar números primos tão grandes? Uma das propriedades dos primos, uma das propriedades fundamentais da álgebra é os fatores primos. Isso é, todo e qualquer número inteiro pode ser decompostos em primos, como produtos de números primos. Isso é um negócio interessante para no que se diz respeito à criptografia, já que você facilmente com dois primos consegue gerar um número. Então, por exemplo, 2 e 3. Você tem 2 e 3. Você consegue gerar, por exemplo, 6. Você consegue gerar, por exemplo, 12. Que seria, o 6 seria 2 vezes 3. O 12 seria 2 vezes 2 vezes 3. E por diante. Só que se uma pessoa ela tem o número que você gerou, ela dificilmente consegue fazer o inverso. Tipo, ela até consegue fazer o inverso, só que ela precisa de muito mais esforço. Enquanto você só 2 vezes 3 chegou no 6, para a pessoa chegar quais são os fatores primos do 6, ela precisa ir lá e dividir por todos os números. Isso é uma equação bem simples de se fazer até, só que requer muito esforço repetitivo. Isso é o principal mecanismo que é usado na criptografia. A principal utilidade que a gente vê na criptografia e tal. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento desse assunto com os alunos trabalhando em sala de aula. Bom, sobre o público-alvo, a gente pretende trabalhar com alunos do sexto ao nono ano no ensino fundamental, né, o Fundamental 2, e o objetivo, trazendo esse assunto, seria mostrar a utilidade da matemática no dia a dia, principalmente sobre os números primos, né, como a gente pode usar os números primos grandes, gerando maior interesse pela disciplina, por matemática. Tá. O desenvolvimento desse assunto em sala de aula. A gente primeiro iria começar estudando como é para achar, como é para verificar a primalidade de um número, que seria seria aquele esquema de a gente pegar um número e tentar dividir por todos os primos anterior a ele. Na verdade, até metade dele e tal. Como o ensino fundamental 2 eles ainda não são muito familiarizados com raízes, a gente vai até o da metade. Por mais que a gente sabe que seja a raiz do número, que os máximos podem ser divididos, a gente vai até metade porque eles não teriam essa noção de raiz. E a gente... Beleza, tá. E a gente ia mostrar que não importando um algoritmo, sempre quanto maior o número, mais difícil é verificar sua primalidade. Então, a gente mostraria isso de forma bem simples, que a gente primeiro ia pedir para os alunos testarem se 11 é primo, e em seguida a gente ia pedir para eles testarem se 13 é primo. E assim a gente ia mostrar que
para chegar para a gente chegar na certeza que o 3 é primo, é mais difícil do que para chegar para 11. E isso aumentaria exponencialmente, por isso que é tão difícil calcular esses números primos. E por isso precisa de tanta poder computacional, e por isso tem aquele projeto GIMPs e tal, que junta vários computadores para calcular. Em seguida, a gente falaria sobre a importância dos números primos, como eles são usados, como eles são usados, a gente passaria de forma superficial, porque para a gente se aprofundar nessa questão dos números primos, a gente usaria matrizes e equações com matrizes, e isso seria algo muito complexo até para ensino médio. Então a gente só daria uma arranhadinha por cima e a gente usaria tipo aquele esquema de criptografia que a gente aprende nas aulas de português, que seria tipo fazer um alfabetinho novo. Aí eles diriam que quando você tem um alfabetinho, você consegue escrever um texto facilmente e ler o texto facilmente, mas se alguém sem um alfabetinho, é difícil aquela pessoa saber o que está escrito. E mais ou menos seria essa ideia da criptografia: duas pessoas conseguirem facilmente entender o texto, e se alguém intercepta, tem mais trabalho para descobrir esse esquema. E a gente falaria sobre os números primos, sobre a primalidade, sobre os fatores primos e tal. Aí, por fim, sobre o maior primo conhecido em si, a gente falaria o número dele em si, o quão grande ele é, porque ele, como dito anteriormente, ele tipo, tem mais de 10 milhões de casas, e isso daria tipo livros em cima de livros se a gente escrevesse e tal, todos os dígitos dele. Por exemplo, você tem como baixar online um PNG não, um text com o número inteiro escrito, e tipo, dá tipo mais de megas de tamanho, de tão grande que ele é. E a gente precisa desse número tão grande para a gente ter uma segurança maior na nossa navegação na internet, já que o computador consegue fazer cálculos bem rápidos. Agora, falando um pouco sobre o tempo destinado para uma aula dessas, a gente achou que seria bom dividir em 2 aulas de 40 minutos, considerando que, além do tempo de discurso utilizado, explicando para os alunos sobre o número, sobre a questão de criptografia, ainda tem mais o tempo de dúvidas de alunos e as atividades feitas, né? Como o Caio falou, sobre dar exemplos para eles de números primos, ou de criptografia, etc. E por conta disso, por ser uma aula que seria mais para os alunos adquirirem interesse na disciplina, e não tanto uma matéria de vestibular necessariamente, a gente acha que uma avaliação não seria necessária nesse caso, mas sim a participação dos alunos e a presença dele nas aulas. Os recursos os didáticos usados numa aula dessa seria a apresentação de slides e as atividades individuais e em grupos dos alunos. E como materiais, seria necessário um projetor para apresentação, ou mesmo uma lousa e lápis e papel para os alunos poderem fazer as atividades. Uma das ideias principais, por exemplo, de atividades, como eu disse anteriormente, seria lá o trabalhinho de criptografia e tal, né? Fazendo um novo alfabeto, por exemplo. Seria daí atividade em grupo. E atividade individual seria o exemplo seria, por exemplo, eles tentando calcular se 11 e 13 são ou não primos. A interdisciplinaridade é um negócio interessante desse tema, é que ele vai além da matemática. Ele é um tema interdisciplinar, envolvendo não só a matemática, mas como também a história, porque a gente vai entrar na parte, por exemplo, de revolução tecnológica e como a tecnologia entrou e mudou basicamente a nossa sociedade e todo mundo aqui. E o número primo é muito importante nisso, e principalmente esses números primos grandes, porque eles são os que permitiram a gente ter a criptografia avançada. Os principais meios de criptografia que a gente tem hoje usam esse primo grande, e graças a essa criptografia que a gente consegue ter a segurança de usar a internet não só para se comunicar, mas para fazer outras coisas que a gente precisa de segurança, como, por exemplo, fazer uma transação. Então, por exemplo, a nossa chave, por exemplo, o Pix, que a gente tem atualmente, ele é criptografado, e essa criptografia só é possível por causa do primo
por causa desse primo grandão e por causa de todo esse trabalho matemático que a gente tem, por causa de toda essa matemática. Então a gente teria a álgebra básica, né, nesse tema, nessa aula, que a gente teria os números primos, a gente teria não só os números primos, a gente teria o algoritmos, que seria aquele esquema, por exemplo, de como calcular a primalidade de um número, quando a gente falou do 11 e do 13, a gente teria como descobrir qual é os fatores primos de um número, isso também implicaria algoritmos. Tipo, a gente não estaria necessariamente explicando o que é algoritmo, mas os alunos estariam começando a mexer e a se familiarizar com os algoritmos. E na parte de história, teria a revolução tecnológica e a popularização do computador, que só foi que teve como um grande patrocinador, um grande expoente a nossa criptografia, que permitiu a gente ter mais privacidade e mais segurança na rede. E basicamente é isso. Esse é nossos nomes, os nossos números USP, nós somos os integrantes do grupo. Esse foi a nossa apresentação. E tem as referências que a gente usou principalmente para saber mais sobre o maior número primo e como ele é utilizado, né? Mais pela criptografia. E é isso. Obrigada pela atenção. Ok, parabéns. Muito bem desenvolvido o trabalho. Eu gostei da explicação no geral e da abordagem que vocês fizeram. Inclusive, essa ideia de passar sobre o maior número primo, como vocês falaram, é uma abordagem interessante, porque leva os alunos a pensar sobre uma utilidade para isso. E muitas vezes nas aulas, no ensino básico, acabam não se dando importância no sentido que fala, olha, o número primo é isso e acabou. E aí a pessoa, não sabendo para que serve ou alguma utilidade que tem no dia a dia, acaba tendo muito mais dificuldade para assimilar o conteúdo. Então, esse tipo de abordagem, dessas curiosidades, elas movem a gente, instigam a gente a tentar pesquisar, a estudar mais sobre o tema. Então, eu achei muito bem colocado. Parabéns pela apresentação. Ok, obrigada. Muito obrigado. Uma coisa, depois, os grupos que usarem slides, que não é obrigatório usar slides, mas os grupos que usarem, depois enviem para mim os slides, pode ser tanto por e-mail quanto no WhatsApp mesmo, tá? Okay. Só que antes de enviar, só identifica, tá? Em PDF ou em qual formato? Olha, eu prefiro que seja em PDF, mas se você não puder enviar em PDF, pode enviar em PPT mesmo, ou em outro formato, até de Google, planilhas, ou do como é que chama o outro lá do LibreOffice também, enfim, o formato precisa sair melhor aí, tá? PDF é mais fácil para abrir tanto no celular quanto no computador, tá? Então, tirando isso, vocês não têm esse, como é que fala? Não tem esse problema, tá? Qual que é o seu e-mail? Oi? Monitor. Dsmigli, D-S... sim, fazer o comentário aqui, né? Smigli é S-M-I-G-L-Y. Ai, meu Deus, ainda é por cima meu corretor corrigiu errado. @ime.usp.br. Mas se quiser enviar no WhatsApp também não tem problema, tá? Só que avisem antes qual o grupo que é, porque senão eu fico meio perdido em relação a qual grupo ou o que tem a ver. Ok. Mas é isso, então. Parabéns pela apresentação, tá? Muito obrigado. O grupo 7 vai querer apresentar agora? Inclusive, a gente está com um probleminha que a gente fez errado nosso trabalho. Fez o trabalho errado? Como assim errado? A gente entendeu errado a proposta e ao invés da gente montar do formato do planejamento de aula, a gente montou como aula em si, não como planejamento. Então, isso não é um problema, assim. Você pode apresentar hoje como seria essa aula, e aí, como a entrega da parte escrita é dia 29 de julho, agora tem quase um mês ainda para fazer isso, você pode anexar essa aula, a parte que vocês já fizeram, né, para não ter de refazer tudo de novo, e só fazer as observações das abordagens, entendeu? Não precisa também refazer tudo, tá? Não, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Não...
Aí as partes mais específicas, como as habilidades da BNCC, o tema projeto político-pedagógico, eu posso te mandar isso tudo na parte escrita. Sim, pode mandar na parte escrita, não tem problema. A ideia da apresentação é só falar, olha, igual, por exemplo, o grupo fez agora. Fala, olha, a gente vai falar sobre esse tema é importante por causa desse motivo, é legal tratar dos alunos desse motivo, eu trato dessa forma, e aí uma revisão de literatura é por causa disso. Então, nesse estilo, mais ou menos, né? Que isso aqui é 10 minutos, não dá para apresentar o trabalho inteiro que vocês fizeram. É mais um resumo, entendeu? Mas fica tranquilo quanto a isso, tá? Vocês podem mandar o que vocês já fizeram da aula, e aí depois manda junto, né, na parte escrita no dia 29, manda também esses detalhes, tá? Não tem problema, tá? Fica tranquilo quanto a isso. E só uma coisa, você acha que é melhor parar a gravação e começar outra para separar pelos grupos, ou é melhor deixar tudo de uma vez os grupos? O que vocês preferem depois, se for disponibilizar? Eu acho que é melhor dividir, né? Porque daí fica melhor para busca e tal. Eu vou então. Eu vou criar então uma playlist depois só para as apresentações, para separar das monitorias, tá? Que acho que é mais fácil. Então deixa eu parar aqui. Se eu parar e voltar, acho que não trava nada aqui, né? Deixa eu achar aqui. Interromper. Então o grupo